Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é Manuel Pimentel e eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto que é um verdadeiro tesão para mim, que é sobre mudanças. E o título dessa nossa conversa hoje é The Kind of Change, o Cone da Mudança. Bom, antes de começar, eu queria aproveitar e agradecer o pessoal do evento, a organização do evento. Achei uma ideia realmente excepcional, tá? A ideia de fazer um evento online, 100% online, com interação. É, Quero agradecer e quero parabenizar, na verdade, por toda a iniciativa que é o Slack da agilidade. Acho que tem sido realmente uma comunidade extremamente vibrante. E esse evento ele veio meio que selar essa grandiosidade que a comunidade tem obtido de uma forma muito coletiva, muito legal, realmente. Bom, é, eu. Ok. Eu trabalho numa empresa chamada Elaborate. Na verdade, eu estou passando um tempinho trabalhando nessa empresa lá na Austrália. Por feliz coincidência, eu estou passando alguns dias aqui no Brasil, exatamente, digamos, para finalizar ou avançar o meu processo de mudança. Coisa que eu vou, inclusive, comentar um pouquinho com vocês como funciona. Lá na Austrália, eu estou trabalhando exatamente como Agile Coach também, um trabalho bem similar ao que eu fazia aqui, mas com a diferença que é uma outra cultura, um tipo de pensamento, digamos assim, um pouco diferente da forma do brasileiro pensar. Isso tem sido uma experiência bem interessante, mas eu diria que a nossa mente adaptativa, manja, do jeitinho brasileiro, então, nossa mente adaptativa ela tem algumas vantagens muito interessantes para a gente. Talvez a gente não saiba utilizar de uma maneira positiva isso, tá? Mas uma vez que a gente consiga canalizar isso aqui no Brasil, a gente conseguirá, digamos, resultados bem interessantes aqui para a gente. Bom, e lá, como eu comentei, eu tenho atuado junto com algumas empresas, tenho acompanhado alguns processos de mudanças, de transformações também que algumas empresas estão passando por lá, e eu quero compartilhar um pouquinho desses insights que eu tenho desenvolvido nessa minha experiência lá. Bom, como eu falei, nós vamos falar sobre mudanças, né? Sobre toda essa dificuldade e como eventualmente nós podemos suplantar, como que a gente pode eventualmente contornar alguns dos potenciais desafios que a gente tem quando está fazendo um processo de mudança. E para definir um pouquinho esse conceito, né, para a gente conseguir estabelecer uma certa sintonia aqui entre a gente, eu queria trazer um conceito que é do Peter Senge. É um conceito bem interessante que fala muito sobre mudança organizacional, que é o nosso grande foco aqui, na verdade, de atuação, né? E nessa visão, o Peter Senge, no livro, na verdade, The Dance of Change, é um livro excepcional, recomendo muito fortemente que vocês leiam esse livro. Ele fala que existe para você fazer uma mudança organizacional, você precisa promover uma mudança interna, né? Ela necessita disso. Então, eventualmente, indivíduos precisam mudar seus valores, aspirações e comportamentos. E, como saída disso, como resultado, nós vamos ter, obviamente, diferentes processos, estratégias, práticas e, eventualmente, um novo sistema, né? Uma nova forma do sistema atuar como um todo. Então, quando a gente fala de mudança, a gente está falando basicamente disso daqui, ok, pessoal? Esse é um conceito muito importante de nós estabelecermos aqui. Bom, ao longo dos anos, eu sempre tive muito envolvido com essa coisa de mudança, né? Tenho trabalhado com métodos ágeis basicamente desde 2002, desde que comecei com XP, basicamente. E desde esse comecinho eu sempre estava ali meio que imbuído, meio que sendo um dos catalisadores para fazer a coisa acontecer nas organizações por onde eu passei. E nesse meio tempo, né, nesse período todo, eu observei que sempre mudança, ela de certa forma, ela tem essa estrutura, né? Eu vou deixar alguma coisa antiga, né, basicamente sair do antigo para o novo, né? O que seria esse antigo e o novo? Estou falando basicamente de antigos
comportamentos e antigos pensamentos para adotar, de alguma maneira, novos pensamentos e novos comportamentos também. Bom, tendo em mente esse pequeno arquétipo aqui, ao longo dos anos também, e principalmente mais recentemente, quando eu comecei bastante desde 2008 para cá, comecei a atuar de uma forma mais intensa em grandes organizações, principalmente bancos e telecoms, eu comecei a observar que, quando a gente fala de mudança, a gente acaba passando pela seguinte ideia, a ideia de tolerância, né? A gente pode definir, digamos assim, a dificuldade ou o tipo de esforço envolvido no processo de mudança através desse elemento aqui. Por quê? Porque, observem bem, existem certas mudanças que nós podemos categorizá-las como uma espécie de mudanças que têm, na verdade, uma alta tolerância. Um exemplo bem simples, bem trivial para todo mundo entender. Imagina que você mora em uma cidade, tipo São Paulo, né? Belíssima São Paulo. E você vai mudar de casa, né? Só que, na verdade, você vai mudar de um bairro para o outro, né? Bom, esse é um cenário, como eu comentei, de alta tolerância. Por quê? Porque nesse cenário você pode contratar um caminhão, ou vários caminhões, dependendo do caso, e colocar todas as coisas que você tem para a casa nova, né? Sair da casa antiga para a casa nova, beleza? Pega essa ideia como uma referência de algo de alta tolerância. Quando você está falando de mudança organizacional, a gente pode ter uma situação similar a esse exemplo. Por exemplo, quando eu estou falando de uma organização, então de um time, mudar, né, seus comportamentos e seus pensamentos, né? Quando eu falo pensamento, estou falando pensamento de uma maneira ampla, tá ok, pessoal? Valores, aspirações, o que a gente chama de mindset de maneira geral, certo? Então, eu vou eventualmente sair desses pensamentos para adotar novos pensamentos, novos comportamentos, como eu comentei. Em uma mudança de alta tolerância, isso aqui pode acontecer, certo? Você pode ter, na verdade, um processo de mudança onde, ok, eu consigo sim adotar novos comportamentos, novos pensamentos, mas eu consigo também trazer uma série de comportamentos e pensamentos antigos. E quando eu olho para trás, a quantidade de coisas, a quantidade de sobras que eu deixei para trás é pouca. Houveram poucas sobras nesse tipo de cenário. Daí a ideia de alta tolerância, né? Por que tolerância? Porque quer dizer que a nova situação, né, o novo cenário, ele aceita mais coisas do passado, mais coisas antigas. E nesse cenário, você tem, então, uma baixíssima resistência para a mudança. Né? Mais uma vez, lembra da mudança de casa. Né? Putz, eu estou todo empolgado, de repente, porque eu saí de uma casa velha para uma casa nova, e estou feliz porque todos os meus pertences pessoais, aquilo que eu tenho um apego, eu tenho todo um sentimento, veio junto. Né? Eu só tive que mudar alguns pequenos hábitos, alguns pequenos comportamentos meus. Tá? Então, não tive necessariamente uma resistência grande ali. Claro que, eventualmente, foi um processo de mudança cansativo, deu trabalho, etc. Tal, mas não necessariamente rolou uma resistência nesse caso. Beleza? Bom, mas, infelizmente, nem tudo são flores na vida de Joseph Klimber. Nós também temos mudanças que podem ser caracterizadas como mudanças de baixa tolerância. Um exemplo disso é um exemplo que eu estou vivendo agora. Né? Imagina que você vai mudar de país. Imagina que você vai mudar um país bem próximo, inclusive. Né? Tipo, Brasil para a Austrália. Esse é um cenário de baixa tolerância. Por quê? Porque você não consegue colocar as coisas no caminhão, igual o cenário anterior, e levar tudo que é seu para a Austrália. Né? Você tem que priorizar. É um negócio caro, é um negócio que demora. Você vai gastar 20 e poucas horas, 30 horas, né, para fazer uma viagem. Você paga excesso de bagagem, tem um limite muito, muito firme de bagagem, etc. Então, você tem que exercer digamos assim, um viés, um comportamento aí de priorização daquilo que realmente você vai levar muito forte. E nesse cenário de baixa tolerância, pegando mais uma vez aquele mesmo exemplo de deixar para trás velhos comportamentos para adotar novos comportamentos,
Eu já tenho, como você pode ver aqui nessa imagem, um cenário diferente, né? São poucos os antigos comportamentos, os antigos pensamentos que sobrevivem nesse caso. Eu tenho, na verdade, que adotar muito mais coisas diferentes aqui, novas coisas realmente. Então, a quantidade de sobras ela é maior. Tem muito mais sobras aqui. Logo, observem bem, logo, nós vamos ter um cenário onde, eventualmente, teremos uma maior resistência, uma alta resistência nesse cenário. Então, é importante a gente entender essas duas dimensões, porque isso vai, digamos, determinar drasticamente a tua estratégia de mudança, de maneira geral. Se às vezes você está fazendo uma mudança pequena na tua organização, no teu time, eventualmente, que, ok, você vai observar, essa coisa vai fluir de uma forma mais legal, né? Mais factível, vamos chamar assim. Mas grandes mudanças, principalmente mudanças de baixa tolerância, como esse exemplo aqui, eles eventualmente, aliás, assim, a maior chance, né, a grande probabilidade realmente é que ele gere uma alta resistência por conta disso, né? Tomando como base o meu exemplo pessoal. Para você, digamos, preservar esses teus antigos pertences, né? Quando você está fazendo uma mudança de país como essa, você acaba criando soluções não muito lógicas, sabe? Tipo, por exemplo, eu sei, né, fazendo cálculos, eu sei que é caro você manter, por exemplo, a estrutura que de repente você tem em um país aqui para você viver em outro país, né? Mas por todo o vínculo emocional, nessa puta, cara, quer saber, eu quero guardar esse negócio, eu quero guardar determinada peça aqui, determinado elemento aqui na minha vida, determinado móvel, determinado quadro, não sei. Eu tenho digamos, um apego, né, emocional, sentimental com aquilo ali. Então você acaba adotando uma solução muito lógica em ordem de tentar manter aquele teu negócio antigo ali, né? E, mais uma vez, isso não necessariamente inviabiliza a mudança, né? Isso traz uma dificuldade maior. Eventualmente a gente faz com que a tua mudança até seja um pouco mais cara também, ok? Bom, então observe que, de maneira geral, a gente pode entender que o ser humano, o indivíduo, ele não necessariamente resiste à mudança, né? Essa frase do Peter Senge é uma frase excelente. Na verdade, essa frase não é necessariamente do Peter Senge. Ele menciona essa frase no livro dele, mas essa frase, na verdade, foi de outro cara, que eu esqueci agora o nome do indivíduo lá. Mas essa frase é legal para a gente porque ela mostra exatamente como deve ser a nossa postura enquanto agente de mudanças, muitas das vezes, né? Porque, de maneira geral, o ser humano, como a frase está dizendo aqui, não resiste a mudanças, ele resiste, sim, em ser mudado. Toda vez que você tenta ir lá e mudar o indivíduo, né, isso é um tipo de postura, um tipo de comportamento que incrementa a resistência que o indivíduo traz para você. Olhando sistemicamente, digamos assim, o DNA da mudança, se você comparar com a biologia, né, que é um sistema vivo, né, que é uma fonte muito grande de sistemas vivos, a gente vai observar que, na verdade, imagina um vírus, né, um elemento estranho entrando no teu corpo, né, no teu organismo. As células, elas vão tentar se auto-organizar, digamos assim, para tentar defender aquele organismo estranho, né? Então, a resistência não necessariamente é algo ruim, ok? Na verdade, é uma resposta até natural a qualquer tipo de mudança, qualquer coisa que, de repente, é estranha naquele momento ali, para aquele sistema, para aquele organismo em si. Beleza? Bom, baseado naquela frase anterior do Peter Senge, na verdade, eu tenho uma variação dessa frase, uma variação bem conectada ao cenário que eu acabei de explicar mais cedo. Em geral, baseado na minha percepção, baseado no que eu observo nas empresas, as pessoas não resistem necessariamente em adotar novos comportamentos, ou eventualmente até mesmo novos pensamentos, tá? A resistência não está aí, não está no novo. Ninguém é contra o novo, as pessoas até gostam daquilo. Elas têm um sentimento positivo, uma visão positiva sobre o novo em si. O grande problema, o grande desafio, na verdade, está, sim, em abandonar os antigos. Abandonar os antigos comportamentos e os antigos
pensamentos. Por quê? Porque você tem toda uma história com aquilo ali que já é antigo para você. Né? Você passou anos desenvolvendo aquilo, você gastou dinheiro para aprender a fazer aquilo de repente. Né? Passou de um bom tempo ali, digamos, você gastou, você expendeu, né, sangue, suor e lágrimas para construir aquilo. Então, abandonar aquilo ali realmente é uma coisa que te causa certa dor. Né? Então, por essa razão, você eventualmente vai resistir a uma mudança. Né? Mais uma vez, não por causa do novo, sim pelo apego que você tem às coisas antigas. Nesse caso, pensamentos e comportamentos. Bom, outro elemento importante aqui sobre mudanças é que mudar tem a ver com decisão. Né? Tomar decisão sobre alguma coisa. Eu estou no ponto A, quero ir para o ponto B. Eu decidi fazer isso daqui. Beleza? É uma decisão. Bom, sobre isso, a gente precisa tentar entender um pouco a anatomia de como que o nosso cérebro, a nossa mente, para ser mais exato, como a nossa mente lida com a questão de decisões. Por quê? Porque, assim, ao contrário do que a gente gostaria, né, ou ao contrário do que muita gente tenta fazer, de certo modo, a grande maioria das nossas decisões, bom, eu não sou nenhum neurocientista, não sou psicólogo, então não dá para dizer, segunda teoria tal, tal, tal. Mas eu sei que realmente tem estudos muito fortes em cima disso daí, na linha de entender bem aonde está a nossa decisão, aquele momento final de decisão ali, que é milissegundos que você faz. Mesmo que eventualmente você se baseou em uma série de critérios, uma série de argumentos favoráveis, vamos chamar assim, mas você decidiu favoravelmente por A ou B, porque, de repente, o A, ele, naquele milissegundo ali, naquela fração de segundo, você desenvolveu um sentimento um pouco mais positivo por aquilo ali, né? Baseado, obviamente, em todos, de repente, os argumentos que você tem. Então, toda essa esfera, aqui, toda essa questão, né, ela existe para reforçar a ideia de que a grande maioria das nossas decisões, elas são emocionais, não lógicas. E isso faz com que realmente a gente tenha grandes dificuldades aí nesse processo, principalmente de mudança. E comece, por exemplo, a adotar respostas emocionais. Esse diagrama, que é um diagrama bem famoso em gestão de mudanças, em change management de maneira geral, um estudo, foi um estudo criado por uma pesquisadora, na verdade na área médica, na área de saúde, tá? Quando você está dentro de um processo de mudança em função de um problema de saúde, por exemplo. Então, tem alguns estágios aqui muito interessantes, tipo desde o choque, quando você sabe que né, tem tal doença, tal problema, negação, frustração, depressão, experimentar novas coisas, decisão, né, uma palavra-chave é decisão, e de repente começar realmente a aceitar aquilo, a integrar aquilo como parte da sua vida para adotar novos comportamentos, eventualmente. Então, de maneira geral, nós indivíduos, nós temos uma tendência, como seres humanos, obviamente, a adotar uma resposta emocional a mudanças, mesmo que a gente tenha todos os argumentos lógicos que digam, a gente deve fazer isso porque, logicamente, é melhor para a gente. Mas, eventualmente, nossa grande tendência é realmente ter uma resposta emocional, que, eventualmente, essa resposta emocional ela vai ser traduzida, na verdade, em uma resistência emocional. Né? A gente vai resistir a mudar por conta de todo o senso de apego que a gente tem aos velhos comportamentos, por exemplo. Um outro material criado por um carinha chamado David Rock, é um australiano, inclusive, esse carinha. É um modelo chamado SCARF. E esse modelo é um modelo que particularmente eu achei assim fenomenal, porque ele me serve, né? Uma coisa que eu tenho tentado aplicar, tentado usar isso no dia a dia. Não é não preciso de nenhum canvas, nenhuma ferramenta específica, é só uma espécie de guia mental, né? Uma referência para observar o porquê que as pessoas têm determinado comportamento com relação à mudança. Quando você introduz o indivíduo a um cenário de mudança, o indivíduo vai analisar se aquela mudança ela vai trazer, ela vai representar para o indivíduo uma recompensa ou uma ameaça. Só que não é binário assim. Né? Essa análise de recompensa e ameaça, ou ameaça, na verdade,
ela vai se dar em diferentes elementos, em diferentes esferas na vida do indivíduo. Por exemplo, se o indivíduo vê que aquela mudança ameaça a visão, o senso de status dele, ele vai resistir àquela mudança. Né? Se afeta negativamente o senso de certeza que ele tem sobre como as coisas funcionam, a mesma coisa. A autonomia que ele tem para fazer determinada coisa, também. Relacionamento, senso de justiça. Então, se ele observar que aquela mudança afeta negativamente, ou vai afetar negativamente, ele tem uma tendência muito grande a fugir daquilo, né? A evitar aquela mudança, a resistir, nesse caso. E o contrário é verdade, né? Se você vê que tem um impacto positivo, ou seja, você vai ter um ganho aqui interessante, então você tem uma tendência de ir a favor daquela mudança, de dar o buy-in naquela mudança. Esse modelinho aqui é interessante porque, particularmente, eu acredito muito nessa coisa, nessa, digamos, simplificação do comportamento humano, de que muitas das nossas decisões, infelizmente, é fortemente baseado em um certo senso de ganhos e perdas. Não estou falando só de perdas monetárias, financeiras, não é isso. Ganhos tipo, nós falamos de coaching, isso, né? O que benefício eu vou ter em função de adotar algo diferente, mas para eu ter esse benefício, o que eu vou ter que abrir mão? O que eu vou ter que abandonar para fazer? Então, se eu estabeleço certo equilíbrio, né, nessa balança, então, ok, de repente a mudança é factível. Se tem um desequilíbrio, se eu vou abrir mão de mais coisas do que ganhar, do que ter benefícios, então provavelmente a mudança vai ser muito mais traumática, muito mais resistência e eventualmente até vou ter muito menos sucesso. A chance de fracasso acaba sendo maior num cenário como esse. Beleza? Bom, não é cachaça, é água. E, bom, falando agora sobre Agile, métodos ágeis, filosofia ágil de maneira geral. Uma ideia que nos últimos anos, graças a Deus, tem se consolidado de uma forma muito forte na comunidade mundial e no mercado também, é a ideia de que Agile é um mindset, é um modelo mental. Isso é muito bom. Tá? Na verdade, isso é verdade. Né? De fato, Agile é um mindset. Você tem, obviamente, uma série de práticas, de metodologias, mas o mais importante ali é a gente conseguir entender o que está por detrás do modelo mental do ágil. Às vezes não quer dizer só como, não, então eu tenho que decorar, eu tenho que entender bem lá o manifesto ágil. Sim e não. Né? Por que não? Porque, na verdade, às vezes você tem que ir além, você tem que tentar entender o porquê daqueles itens do manifesto ágil ali. Né? Você vai observar muita coisa de colaboração, de autonomia, de independência, uma série de coisas muito loucas no comportamento humano. Então, de maneira geral, ágil de fato é mindset. Isso é um fato. Contudo, meus amigos, a má notícia que eu tenho para vocês é que é por essa razão que, na maioria das vezes, nós falhamos no processo de mudança. Exatamente, digamos, uma das maiores forças do Agile, a ideia de ser um mindset, acaba sendo a maior ameaça no que tange a gestão de mudança, na maioria das vezes. Né? Por quê? Olhando aqui esse modelinho, eu chamo esse modelinho de Coaching for Change. Isso não é um framework, não é uma metodologia, isso é um guia pessoal. Eu desenvolvi esse guia, eu até preciso melhorar visualmente, tá? Não é exatamente, digamos, a versão final que eu quero para esse guia aqui, mas ele me ajuda a entender, ou até a direcionar de uma maneira muito mais eficiente os meus esforços como um facilitador, como um agile coach, como um agente de mudanças, dependendo um pouco das análises que eu faço baseado nisso daqui. Como comentei, né, você tem a mudança em si, você tem um processo de decisão, né, como eu comentei mais cedo ali, aquela mudança. Basicamente, as saídas dessa decisão seria ou eu vou evitar essa mudança, ou eu vou adotar, né, dar o buy-in daquela mudança. Bom, até aí tudo bem. Só que o que começa a diferenciar é que
dependendo da dimensão aonde essa mudança vai atacar, a gente pode ter diferentes comportamentos, diferentes reações. Por exemplo, quando você tem uma pessoa, e a organização, por exemplo, ela quer adotar ágil, né? Nós temos um diretor, um gerente, um líder, um time inteiro, desenvolvedores, enfim, que precisam ainda, digamos, entender, precisam, de certo modo, abraçar, adotar o porquê daquela mudança. Notem, quando eu falo de porquê da mudança, estou falando da motivação, das crenças, dos valores, do mindset, de maneira geral. Né? Bom, isso é legal. Trabalhar com esse tipo de ambiente é legal. Contudo, temos aqui alguns perigos muito importantes que precisam ser analisados, precisam ser olhados com bastante cuidado. Tá? Quando você tem um cenário onde o indivíduo precisa entender o why, né, o porquê da coisa, você pode ter dois comportamentos básicos aqui. Pode ser que o indivíduo ele realmente esteja interessado em aprender. Né? Então, digamos, a chance de mudar é muito maior, ele é muito mais mudável, né? More changeable. Você tem um nível maior do que o que a gente pode chamar de coachability. Né? Ele vai aceitar mais participar do processo de mudança. E, eventualmente, ele também vai aceitar mais, e vai ter, na verdade, uma chance maior de desenvolver certo senso de ownership sobre aquela mudança. Né? Porque ele tá afim, ele está interessado. Mesmo que talvez ele não entenda, mas ele está interessado em aprender aquilo. Então, a primeira análise que eu faço é isso. Observar esse tipo de comportamento. Tentar sentir. Infelizmente, não tem necessariamente um assessment, um guia, um canvas para você identificar isso. Tá? Isso é feeling. Você olhar comportamento, sentir, confiar um pouco no teu instinto, na tua percepção sobre como que os indivíduos estão percebendo aquela mudança ali. Bom, então, isso é uma das saídas possíveis. A outra saída é exatamente o cenário onde os indivíduos precisam se convencer do porquê daquela mudança. Né? Acreditar, por que você acha que eu devo fazer isso? Né? O cara te peita, assim, o cara te provoca. Né? O indivíduo ele vai te provocar dessa maneira. Bom, esse é um cenário de alerta. Né? Daí a ideia do vermelhinho aí. Porque, normalmente, esse tipo de comportamento ele indica que você tem um ambiente menos mutável, less changeable, nesse caso. Mas até aí, observa, não está perdido ainda não. Tá? Porque mesmo as pessoas que precisam ser convencidas, você pode subcategorizar em dois níveis aqui. Há pessoas que precisam ser convencidas, mas eles têm, na verdade, um comportamento, um approach muito mais de ceticismo. Então, se ele analisar por algum aspecto lógico, se ele entender bem os argumentos, ok, é possível, sim, ele ganhar certo nível de coachability, nesse caso, e é possível, sim, mesmo que de uma forma muito mínima, mas é possível ele desenvolver certo ownership, porque ele pode entender o porquê daquilo ali por argumentos lógicos. Né? Esse cenário, por exemplo, é um cenário onde você, como agente de mudanças, você como mentor, consultor, você pode gastar nesse tipo de ambiente, com esse tipo de indivíduo, bastante saliva com argumentos, né? Argumentos lógicos. Né? Por que disso? Você usa elementos, números e tal, e de repente ele se convence de que faz sentido. Né? Mas você também tem os cínicos, né? Pessoas que precisam ser convencidas, mas que acabam tendo um comportamento mais cínico, mais provocador, mas de uma forma negativa, botando para baixo realmente a necessidade de mudança. Então, observe, nesse tipo de cenário, é um cenário que dificilmente você vai conseguir ter coachability, dificilmente vai ser changeable nesse caso, realmente, dificilmente vai desenvolver alguma coisa de ownership. Então, observe, para ambos os cenários, você de alguma maneira vai ter que fazer o que eu chamo de jogar o jogo. Né? Entender, nota que aqui eu não preciso de muitos artifícios de entender a mente humana, ferramentas de coaching, por exemplo.
Aqui eu posso simplesmente usar pressão, usar argumentos lógicos, né, para tentar fazer a coisa acontecer. Isso é uma das formas de fazer mudança, né? Só que também a chance do tiro sair pela culatra, né, você ter um backfire, nesse caso, é muito grande. Então, o indivíduo começa até, de repente, a advogar contra o processo de mudança. Então, por isso que fiquem muito atentos quando vocês estiverem em cenários onde as pessoas precisam ser convencidas sobre o porquê. Né? Normalmente, pela minha experiência, não tenho dados estatísticos, somente a minha falta de cabelo me mostra isso. Então, pessoalmente, é o meu guia. Tá? Vocês são livres para, de alguma maneira, se inspirarem ou não com isso daí. Então, pessoalmente, eu uso isso aqui como um certo alerta, um sinal de alerta para mim. Tá? Bom, mas, de outro lado, nos últimos anos eu tive a chance, e isso muito pelo sucesso que o Agile foi desenvolvendo nas grandes empresas ao redor do mundo inteiro, em indivíduos que não necessariamente precisam entender o porquê. Eles já sabem o porquê daquilo, eles já entendem, né, de certo modo, o porquê. Eles querem aprender o como. Né? Esse é um negócio muito legal. Inclusive, ano passado, eu, juntamente com outro camarada meu, chamado Rafael Nascimento, nós trabalhávamos na Adaptworks nessa ocasião. E nós atuamos sendo meio que o braço aqui no Brasil para apoiar a transformação global da Dell Computadores. E foi um processo bem interessante, passou basicamente um ano lá. Isso ainda está rolando, na verdade. Nós não estamos mais lá, por conta de contrato, como nosso contrato lá. Mas foi bem interessante porque, de maneira geral, os indivíduos que estavam participando desse processo de transformação, eles não estavam necessariamente buscando entender o porquê, já sabiam o porquê. Sabe? As pessoas estavam genuinamente curiosas, tentando entender como. Né? E sabiam que tinha certa incerteza sobre como funcionava. Eventualmente, você tem um certo gap, uma certa falta de autoconfiança, né, em colocar aquilo em prática. E aí você tem uma excelente oportunidade, realmente, de promover coaching, né, de desenvolver senso de ownership sobre as pessoas. Né? Então, eu uso essa balancinha, normalmente, como uma estratégia inicial para, como falei, direcionar ou entender o quão possível é ou não determinada mudança. Né? Beleza? Então, fiquem com essa pequena referência aí para vocês, desse pequeno modelinho. Bom, mas tomando como base esse diagraminha, esse modelinho aqui, principalmente reconhecendo a dificuldade que reside em nós atuarmos em um ambiente onde eu preciso, os indivíduos precisam mudar a maneira de pensar sobre o porquê daquilo, sobre os valores, as crenças por trás daquilo. Então, também, na minha estratégia pessoal, eu comecei a desenvolver uma nova estratégia para atacar aquilo ali, para atacar essa forma de trabalho. Baseado nessa estratégia, eu desenvolvi, baseado na verdade nesse tipo de ambiente, eu comecei a desenvolver uma estratégia diferente de atuação. E essa estratégia eu chamo de cone of change. Exatamente pela forma de um cone que nós temos aqui. Por que um cone? Porque é uma ideia visual de representar que a noção de impacto na mudança e de esforço para provocar aquela mudança, ela vai aumentando ou diminuindo dependendo do nível que eu vou estar atuando. Nesse caso aqui eu tenho 3 níveis de alavancas aqui. Né? Esse é um conceito muito pautado em alavancagem. Tá? Por que alavancagem? Porque os 3 níveis são basicamente esses. Nível 1, comportamentos e práticas. Pequenos comportamentos e pequenas práticas. Nível 2, capabilities, capacidades e estruturas, né? Estruturas organizacionais. Esse é o nível 2. E nível 3 é o mindset. Como você pode observar visualmente, vamos começar a explicação pelo nível 3 aqui, por exemplo. Se nós conseguirmos mudar o mindset, eu mudo tudo, todo o resto. Observe, o impacto
daquela transformação, daquela mudança, ele é muito grande, certo? Ele tem um alto poder de alavancagem. Eu mudo tudo com base nisso, se eu mudo o mindset. Contudo, é muito mais difícil fazer isso acontecer. O esforço necessário é muito maior. E o tempo também para isso acontecer também é muito, muito, muito longo. Ok? Então, por essa razão que isso acabou virando uma certa estratégia para eu começar a atuar, para eu atuar em cenários de mudança. Por quê? E aí entra, digamos, a primeira grande, não crítica, mas ponto de reflexão sobre a maneira como a comunidade ágil, de maneira geral, se comporta ou pensa. Né? Porque, de maneira geral, nós temos uma tendência, né, como mindset é um negócio gostoso, é um negócio legal, falar de valores, falar de crenças, etc. Tal, a gente tem uma tendência muito grande a primeiro tentar mudar o mindset. E depois as mudanças seguintes virão de uma forma mágica, digamos assim. Bom, eu não sei quanto a vocês, tá? Mas, como comentei ainda há pouco, eu perdi os cabelos tentando fazer isso. Viram? Pois é. Isso é muito difícil, gente. Muito, muito, muito difícil, realmente. Tá? Tentar mudar primeiro o mindset, eu diria que é quase uma estratégia kamikaze. Tá? A chance de você fracassar homericamente é muito grande, realmente. Tá? Então, por essa razão, que muitas vezes é muito mais interessante você começar pelo nível 1. Né? Curiosamente, começar a mudar primeiro pequenos comportamentos e pequenas práticas. E depois a gente pode seguir adiante. Por quê? Porque isso ele vai ter, digamos assim, visão sistêmica. Né? Talvez ele tenha um impacto menor, mas eu consigo fazer aquilo acontecer, eu vou gastar menos esforço para fazer aquilo acontecer. E aí eu começo a aprender sobre aquilo ali, aquele novo comportamento. E, eventualmente, com o feedback, né, que eu vou tendo ao longo do caminho, com o tipo de resultado que eu vou colhendo, aquilo pode reforçar o processo de mudança como um todo. E, eventualmente, eu posso construir um novo mindset no futuro. Essa é a grande ideia do Kind of Change. Bom, e aí, mais uma vez, quando a gente fala de ágil, né? Ágil acaba sendo um grande exemplo, um exemplo muito interessante de nós exercitarmos o change management. Quando a gente fala de ágil, né, o nosso grande paradoxo é que realmente ágil é um grande guarda-chuva conceitual, como todos vocês sabem. E esse guarda-chuva conceitual ele é implementável com diferentes sabores, diferentes metodologias. Né? Todo mundo sabe disso. Mas, para o indivíduo que está caindo agora no mundo ágil, uma nova empresa, uma nova organização que está vindo ágil agora, muitas vezes o indivíduo ele fica meio que na dúvida, né? Meio que perdido, meio que zonzo, sobre, com todas essas opções de fazer ágil, de colocar ágil em prática. Onde eu começo, realmente? Se você observar o negócio hoje, está cada dia mais o ágil, né? As maneiras mais concretas de colocar o ágil em prática, elas estão ganhando formas assim absurdas, né? Não estou falando de forma negativa isso, né? Mas realmente está se tornando muito mais amplo, muito mais detalhado, né? Você começar a colocar a ágil em prática. Isso, de certo modo, deixa as pessoas um pouco perdidas. Tá? E pior ainda, muito dessas opções, muito desses guias, frameworks, metodologias que nós temos hoje, elas têm uma carga muito grande de julgamento. Elas têm uma série de regras, uma série de isso pode, isso não pode, você tem que fazer isso, se você não fizer isso, você está fazendo errado. Ou então, se não fizer isso, é porque a tua organização é disfuncional, e se você aceitar essa disfuncionalidade, você, na verdade, está fugindo do problema, etc. Então, assim, são abordagens que, de certo modo, elas têm uma carga muito grande de julgamento e, infelizmente, elas acabam sendo um tanto quanto intrusivas, né? Vamos chamá-las assim, abordagens intrusivas. Bom, um outro exemplo disso é a famosinha discussão entre Scrum e Kanban. Né? As pessoas gastam um tempo muito grande. Né? O que é melhor, Scrum ou Kanban? O que é melhor para o meu contexto? Bom, tudo isso daí, na verdade, pessoal, eu chamo de distrações.
Na verdade, é bem duro assumir isso, tá, pessoal? Porque isso é um reconhecimento bem recente, na verdade. Mas hoje, claramente, eu vejo que muito daquilo que a gente construiu ao longo dos anos, com detalhamento de métodos ágeis, foi importante, obviamente, para, de certo modo, ganhar tração, criar certa indústria, né, para consumir métodos ágeis de maneira geral, mas hoje, pela perspectiva de change management, isso acaba se tornando distrações. E essas distrações, elas desviam o teu foco, você coloca uma energia em coisas que, de repente, não agregam tanto valor naquele momento para o processo de mudança como um todo. Então, precisamos, sim, ter bastante cuidado com relação a isso. E, por essa razão, que eu comecei a observar que nós devemos focar no essencial. Mas quando eu falo isso, pessoal, eu não estou falando que uma visão de mundo perfeito, tá? Não é que a gente deve fazer isso no futuro. Não. Na verdade, se você olhar para trás, isso é uma análise que eu faço agora e, de certo modo, assumindo até certo nível de falhas, né, de fracassos, né, ao longo dessa minha carreira. Se você observar, só voltar aqui alguns slides, se você observar a quantidade de coisas, a quantidade de regras, de isso pode, isso não pode, descritas nos diferentes métodos, diferentes formas de fazer o ágil acontecer hoje, eu diria para vocês, sendo bem sincero, extremamente sincero com todo mundo, que raramente eu vi uma empresa que faça 100% tudo que os métodos estão falando aqui. Raramente, raramente. Se você pegar o método mais famoso que a gente tem em métodos ágeis aí, que é o Scrum, por exemplo. Infelizmente, até em esfera mundial, tá? Não estou falando só aqui no Brasil, mas tendo contato com empresas nos Estados Unidos, contato com empresas na Europa e agora empresas australianas, eu digo sinceramente que raramente é possível ver uma empresa fazendo o Scrum ali direitinho, né, conforme o próprio Scrum Guide, sabe aquele documentinho lá de 14, 15 páginas que descreve o Scrum? Pois é, mesmo tomando com base aquele documento merreca ali, dificilmente você vai visualizar uma empresa que diga assim, putz, eu tenho um PO assim, assim, assado, eu tenho um Scrum Master que é assim, assim, assado, e o time faz exatamente isso daqui e tal. Isso é duro, né, de assumir. Mas, na verdade, isso não quer dizer que essas empresas não são ágeis. Tá? Há muito tempo atrás, eu fiz um trabalho numa empresa que era um banco, e a gente teve diferentes experiências nesse banco. E nessas experiências foi um negócio muito legal, porque assim, eu tinha alguns times lá, eu era agile coach nesse banco, e havia alguns times lá que os times não usavam o Scrum. Moleque, se não usavam Scrum, então usavam Kanban, né? As pessoas pensam logo, tipo, se não dá para usar Scrum, então é Kanban que vai. Também não. Mas esses times, eles começaram a adotar um determinado comportamento ali que eles começaram a ter aquele mesmo resultado, né, de gerar valor, de aprender, de não gerar desperdício e focar em gerar valor, sem necessariamente implementar aquela parafernália toda, digamos assim, que os métodos hoje recomendam para a gente. Então, por essa razão que eu estou falando nessa minha conversa, nessa nossa conversa aqui, que, no fundo, as empresas, hoje, elas, de alguma maneira, elas precisam atuar, elas precisam se ater ao essencial. E olhando diferentes empresas, diferentes mesmo, tá, pessoal? Aqui no Brasil, em diferentes estados, diferentes portes, fora do país também diferentes empresas, eu comecei a pensar, comecei a tentar identificar quais seriam os comportamentos básicos da agilidade. Observe, existem hoje algumas iniciativas bem interessantes de tentar fazer uma releitura de ágil, né? Mas essas releituras elas ainda focam, de certo modo, em valores. Mas eu estou tentando promover, estou tentando olhar o ágil agora um pouquinho longe dessa conversa que, de certo modo, é um pouco mais etérea, um pouco mais abstrata, muitas vezes, quando a gente fala de valores. Então, vamos tentar falar em comportamentos. Então, quais seriam os comportamentos básicos? Se a gente puder descrever esse comportamento básico, como seria esse comportamento básico? Então, ao longo dos anos,
eu observei que a maioria das empresas que tem determinado sucesso em fazer o ágil acontecer, elas, na verdade, elas têm um comportamento que eu posso chamar de fly. As empresas voam, tá? Tirando aqui esse pequeno trocadilho. O que quer dizer fly, pessoal? Essas empresas, na verdade, elas adotam esse comportamento básico aqui. Diferentes times começam, de repente, a focar em atingir um pequeno objetivo, começam a aprender rapidamente a partir dos resultados, né, de atingir aquele pequeno objetivo, e cultivam, colocam em prática o senso de que, ok, nós podemos melhorar, você pode melhorar no próximo ciclo, né, na próxima rodada, na próxima interação. Então, observa, esse é o ciclo básico, esse é o comportamento básico, né, para a gente começar a colher resultados de uma jornada ágil. A gente pode até mapear visualmente, né? Seria mais ou menos dessa maneira aqui a forma visual disso. Ó. O que seria o Fly? O Fly exatamente é baseado na ideia do PDCA, né? No final das contas, né? Plan, Do, Check and Act. Só que aqui é um pouco mais resumido, um pouco mais direto, porque até planejamento é uma coisa que de repente a gente pode colocar sobre juros. Sabe? Eu preciso planejar tanto, então não é planejar. Né? O que eu preciso? Eu quero entender, né? Quero focar em atingir um pequeno objetivo. Eu preciso fatiar esse pequeno objetivo. Ok, eu preciso ter um ciclo de trabalho, uma forma de trabalho que me permita aprender rapidamente sobre o resultado. Eu não posso gastar muito tempo fazendo isso. Né? Eu preciso encurtar esse meu ciclo de feedback. Eu chamo de feedbackabilidade, inclusive. E, uma vez que eu tenho esse feedback, esse aprendizado, eu consigo identificar o que eu posso melhorar no próximo ciclo. Então, é um ciclo de melhoria contínua. Okay? Observe, isso, pessoal, é a estrutura básica, é o comportamento básico, na verdade, para você adotar a agilidade, para você começar a ter resultados ágeis. E, mais importante de tudo, para você começar a fazer isso, essa é o grande ponto crucial que a gente precisa começar a reconhecer. Na boa, pessoal, a gente não precisa de nenhuma role, nenhum papel específico para colocar isso em prática. Eu não preciso mudar as roles que eu tenho atualmente na minha empresa para fazer isso. Na boa, você não precisa mudar. Tá? Mas também você não precisa de treinamento para fazer isso. Você não precisa criar uma indústria de certificação para começar a colocar isso em prática, sério. Isso funciona na estrutura atual que você tem da organização. Eu não preciso ter nenhuma restrição com relação a artefatos, a documentações, por exemplo. Claro que uma estrutura como essa, um comportamento como esse, ele vai sim estimular você a trabalhar com lotes menores, né? Com quantidade de coisas menores. E também, eu não preciso me preocupar tanto com aquela formalidade de reuniões. Né? Eu posso focar em atingir um pequeno objetivo com uma reunião ou com uma pequena conversa. Não é esse foco, não é descrever como deveria ser uma cerimônia, um evento. Não, gente, tipo, se você não fizer esse evento aqui dessa maneira, com essas saídas, você não está fazendo ágil, não está fazendo treinamento de metodologia. Entendeu? Esquece um pouco isso. Isso pode ajudar a gente mais na frente, não agora, quando está iniciando a jornada ágil. Então, esse modelinho aqui ele serve para isso, tá ok, pessoal? Para permitir a gente ter realmente, qual o comportamento inicial para a gente começar a ter resultado com agilidade. Então, na minha visão pessoal, esse seria o comportamento básico da agilidade. Então, quando a gente conecta esse modelo Fly com o Connect Change, a gente pode resumir, então, que, por exemplo, isso aqui é baseado até numa experiência que eu estou desenvolvendo recentemente lá na Austrália. Eu não preciso mudar a estrutura atual da minha organização para começar a ter resultados. Na verdade, o nosso objetivo, muitas das vezes, é você fazer o sistema atual, né, com a menor intervenção possível, começar a entregar. Para fazer isso, por exemplo, uma das coisas que é muito comum tem pequenas ações. Você não vai mudar a vida de ninguém, assim, você vai, sabe, criar uma mudança abrupta para ninguém. Você vai, primeiro, entender o de time, é o tempo total que você faz as coisas. Começar a entender a tua eficiência de fluxo. Você pode usar uma ferramenta tipo CFD, Cumulative Flow Diagram, para fazer isso. E cultivar esse senso de melhoria contínua usando esse entendimento, esses resultados de você medir a tua eficiência. Aqui é a ideia do Fly. A ideia do Fly, tá, pessoal, só para deixar claro para vocês aqui,
ela pode existir, na verdade, eu preciso necessariamente ter interações fixas, ou ter time box para fazer o fly. Tá? Essa estrutura que eu mostrei para vocês, só voltar aqui, essa estrutura, ela quer dizer que, então tem que ter a cada semana, a cada 2 semanas, igual como o Scrum prescreve, por exemplo, a repetição disso. Não, essa repetição ela pode acontecer tanto por time box, né, como o Scrum prescreve, como também por uma forma mais unitária, assim, como o Kanban usa. Né? Eu posso pegar uma feature, pequena feature, desenvolvo, entrego, aprendo o resultado, tento melhorar na próxima feature, por exemplo. Então, isso pode ser contínuo ao longo de um projeto, por exemplo. E aí, se eu medir a minha eficiência, né, eu consigo eventualmente melhorar a minha forma de trabalho, começar a gerar resultados baseados exatamente no tipo de aprendizado que eu vou colhendo ao longo do caminho. Então, na minha visão, na minha experiência, essa seria a forma mais básica de você iniciar a tua jornada, a jornada rumo à agilidade. Então, mais uma vez, o ponto da mudança tem a ver com isso, tá? Tem a ver com alavanca. O nível 1 seria uma forma de criar essa alavancagem, com pouco esforço, né? Não vai mexer na vida de muita gente, não vai mexer na vida de ninguém, na verdade, não precisa dizer, o teu papel não vai mais existir, você tem que atuar com tal role agora, com tal título de papel. Não, você não precisa fazer nada disso para começar a ter resultados com ágil. Essa é a grande conclusão do nível 1. Okay? Bom, no nível 2, aí a gente começa realmente a ter mudanças, digamos, que vão requerer um esforço um pouquinho maior. Obviamente vão ter um impacto também eventualmente maior. Tá? Por quê? Porque aqui a gente está falando de repente, começar a mudar, de fato, papéis, começar a mudar a estrutura da organização. Quando eu falo estrutura e capabilities, a estrutura como os times estão organizados, como os papéis eles funcionam, por exemplo, como os papéis se posicionam, né, no teu processo, certas capacidades organizacionais, tipo, por exemplo, entregar valor de negócio, entregar business impact, né, entregar impacto para o negócio. Então, você pode combinar técnicas tipo impact mapping, técnica muito interessante que eu recomendo para vocês, para nos ajudar a priorizar um pequeno objetivo, digamos assim, mas que seja um objetivo que gere alto impacto, por exemplo. Então, você já começa a desenvolver capacidades organizacionais mais interessantes. Só que para colocar isso em prática, a gente vai, mais uma vez, precisar de um esforço maior, mas, consequentemente, a gente vai ter um impacto também bem interessante com isso. E aqui no nível 2, né, como você está falando de papéis, está falando de identificar gargalos, eventualmente, né, identificar dependências. Então, coisas como Scrum, ou até mesmo o Kanban, com K, né, falando agora da metodologia Kanban, realmente, ele já fica aqui mais nível 2. Tá? Sendo bem sincero com vocês, muitas vezes, tá, pessoal, a melhor forma de você iniciar a sua jornada com agilidade não está nem no Scrum, nem no Kanban, nem no Safe, nem no XP. Não está em método nenhum. Está em você adotar aquele comportamento básico que eu falei lá atrás. Tá? Os métodos, muitas vezes, vão vir aqui, nível 2, né? Porque vão te ajudar, digamos, a otimizar aquilo que você já começou lá atrás. Entenderam? Então, daí a ideia desse nível 2 aqui, na verdade. Então, é um nível que promove essa alavancagem aqui interessante dentro das organizações. Bom, e o nível 3 tem a ver com mindset. Né? Então, aqui eu elenquei aqui alguns elementos, algumas ideias aqui vindas do Mindset Lean, os 7 princípios Lean, que é baseado na ideia da Mary Dick, que é uma mulher fenomenal, uma senhora com muita experiência sobre organizações e, na minha visão, ela tem realmente, ela foi a grande responsável por a gente entender o Lean da maneira como a gente entende hoje, aplicável para desenvolvimento de software. Tá? Sendo bem sério com vocês, Kanban com K, David Anderson, vieram depois da Mary Dick. Tá? Então, assim, se você quer entender, às vezes, alguma coisa do teu Kanban, primeiro tenta entender isso daqui. Isso aqui vai ser interessante. Tá? Bom, então isso não é um exemplo só do mindset. Podemos ter outros exemplos aqui. Tá? Não vou despender muito tempo falando sobre esses elementos aqui. Mais importante aqui é que isso é uma coisa que demora, dá trabalho,
É difícil de você mapear exatamente quais seriam as ações que você tomaria para mudar o mindset, sendo bem sincero. E no final das contas, tá, pessoal, nós não temos controle sobre o nível 3. É difícil prever quando que isso vai acontecer, é difícil prever como que isso vai acontecer. Isso acontece, em algum momento acontece, meio que emerge, né? Mas não necessariamente a gente consegue determinar o comportamento do mindset, o resultado do mindset. Esse negócio é muito louco de reconhecer, na verdade, ok? Bom, estamos começando a finalizar aqui nosso bate-papo, mas antes de finalizar, eu quero só conectar algumas coisas aqui importantes para a gente. Tá? Essa ideia dessa estratégia, né, do kind of change, ela é muito linkável, conectável com uma ideia certamente antiga do John Kotter, né, o papa da gestão de mudanças, né, livros como Lean Change, The Heart of Change também. E ele fala exatamente isso. Né? Ele fala que, por exemplo, dentro de um esforço de mudanças, o processo cultural, a mudança cultural, ela vem depois, não primeiro. Né? Isso é um erro muito grande que a gente tenta fazer, tá ok, pessoal? Mais uma vez, eu sei que é sedutor, é tentador a gente mexer com o mindset primeiro, a gente mexer, mudar as crenças das pessoas primeiro. É muito legal fazer isso, é muito legal fazer coaching nesse tipo de ambiente. Mas é difícil, gente. A gente não tem controle. Isso vai agravar, isso vai aumentar ainda mais a resistência. Né? A cultura, o mindset, valores, né, aspirações, crenças, etc. Tal, eles só vão mudar realmente quando a gente conseguir acumular um determinado tempo, né, colhendo bons benefícios de um novo jeito de operar, conforme a segunda frase aqui do John Kotter. Então, isso é a longo prazo, tá ok, pessoal? Então, se a gente olhar aqui o kind of change, nós teríamos mais ou menos essa estratégia aqui. Né? Quando falando do nível 1, estamos falando de coisas que estão ali no curto prazo e o mindset realmente está, às vezes, em longuíssimo prazo, realmente. Tá? É difícil até você colocar um roadmap para isso aí acontecer, sendo bem sincero com vocês. Ok? Bom, uma das últimas constatações também, tá, pessoal? Tomando como base a ideia por detrás de sistemas complexos, e as nossas empresas são sistemas, são organismos vivos, e falando sobre essa questão cultural, a gente precisa, de certo modo, começar a admitir que não existe uma cultura estabilizada. Sabe? Esse também é outro erro que normalmente eu vejo em gestão de mudança de maneira geral. A gente tem uma tendência muito grande a definir, né, eu estou no ponto A, ponto B. Isso é importante, né? Mas qual é o perigo? É a gente ver o ponto B como uma coisa fechada, uma visão ali única, fixa, né? É aquilo que eu quero. Né? Então, observa bem, como nós temos um organismo vivo, então a cultura está o tempo todo transformando. Ok? Por essa razão, eu até gosto de pensar, na verdade, eu gosto de reconhecer que muitas das vezes, talvez, aquilo que a gente chama de transformação, talvez nunca aconteça. Por quê? Porque quando a gente faz transformação, está falando de algo que do ponto A para o ponto B, mas às vezes isso não é tão binário, tão direto. Né? Eu vou ter vários pontos intermediários aqui. Então, quando chegar no ponto B, o ponto B já não existe mais, entende? É uma outra forma. Eu vou ter um B1, B2, B3. Então, o conceito de transformação, eu sei que é um conceito comercialmente bem sedutor, né, para as organizações, para as empresas, muitas empresas adoptam esse termo. Eu mesmo utilizo fortemente esse termo várias vezes no meu dia a dia, mas no fundo ele traz alguns perigos aqui que a gente precisa observar com bastante atenção, tá ok, pessoal? Bom, e para finalizar, verdadeiramente, você viu, putz, Manuel, mas quando eu olho o cone da mudança, né, do kind of change lá, eu tenho talvez uma ideia muito de fases, né, do cone da mudança. Né? Tipo, nível 1, nível 2, nível 3, eu posso ver fase 1, fase 2, fase 3. E isso pode demorar, de fato, pode demorar. Para você mudar o mindset é longo prazo, como eu falei. Okay, pessoal? Mas será que é possível a gente hackear esse comportamento? Será que é possível a gente fazer de uma forma diferente? Sim, talvez seja possível. Tá? E isso não é fácil, mas uma das maneiras de você começar a hackear esse comportamento, baseado em estágios na tua organização, é começar a identificar o que eu chamo de MVI. O que é MVI? Todo mundo conhece o que é MVP, por exemplo. Né? Minimum Viable Product. Então, MVI é algo parecido. Qual é o nosso Minimum Viable Improvement? Qual é a nossa melhoria, nossa mínima melhoria viável para fazer na organização?
né? Então, seria uma espécie de um fatiamento, se nós olharmos aqui o cone da mudança, seria um fatiamento, né? É difícil a gente conseguir identificar um exemplo claro, mas, por exemplo, imagina que eu quero mudar aqui uma organização inteira para um mindset produtizado, né? A organização não pensa mais em projetos, pensa em produto. Cara, esse negócio é muito grande, sabe? Dar isso aqui é um negócio que vai dar muito, muito grande, um mindset muito amplo, realmente. Mas, de repente, se eu reduzir isso aqui, uma estratégia inicial de começar a experimentar isso, se eu conseguir implementar a cultura de featureless primeiro, por exemplo, né? Trabalhar criando alguns feature teams, exemplo, tá? Não é para a gente fazer isso de fato. Começar a tentar fazer de ponta a ponta uma feature, né? De repente já é uma forma de exercitar o mindset como um todo, porque eu estou botando em prática um comportamento, uma capability, eventualmente uma estrutura diferente, e já um certo mindset, ali uma gotinha de mindset também. Então, esse seria uma espécie de forma de hackear o sistema, né? Tentar promover mudanças de uma maneira um pouco mais experimental e evolucionária também. Ok? Bom, pessoal, mas isso é uma grande mudança, tá? Falar de mudanças é uma grande mudança, é uma grande jornada, na verdade. Tá? Tem muita coisa ainda para fazer, muita coisa para estudar, muita coisa para desenvolver, e isso é só o começo, realmente. Tá? Quando você está falando de métodos ágeis, nós temos que caminhar muito com relação a essa inteligência de gestão de mudanças de maneira geral. Ok? Bom, mas eu queria finalizar por aqui. Foi um prazer enorme, na verdade, conversar com vocês aqui nesse evento. Obrigadão pelo convite, mais uma vez. Me sinto muito, muito honrado por ter feito esse keynote. Qualquer dúvida, tem aqui meu Twitter, tá ok? Infelizmente, eu não vou poder estar participando online, porque, na verdade, hoje, né, durante o evento aqui, eu estou viajando, né? Eu vou estar cruzando algum canto aí do oceano, sei lá, Índico, sei lá, né? Vou estar indo para a Austrália, na verdade, daqui a pouco. Então, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui, eu estarei viajando, tá ok? Mas, caso vocês tenham alguma dúvida, sintam-se livres, sintam-se convidados para me mandar um Twitter, fazer algum barulho de alguma forma aí, tá ok, galera? De maneira geral, muito obrigado, foi um super prazer e até a próxima. Tchau, tchau!